Olá, seja bem-vindo ao Cine Clube Virtual. A iniciativa tem por objetivo trocar ideias e impressões sobre a sétima arte. São 4 episódios. Convido você a conhecer um pouco mais sobre o filme relacionado a este episódio. E, na sequência, o nosso bate-papo. Lembrando que as instruções e o link para você assistir a este curta-metragem estão nas descrições deste vídeo. Vem comigo! Neste curta-metragem premiado nacional e internacionalmente, dirigido por Jorge Furtado, é apresentada de forma dura e direta a Ilha das Flores, o nome contraditório para o local onde se revela uma realidade cruel, na qual porcos e seres humanos passam a ocupar níveis deturpados de importância, impactados diretamente pela desigualdade social e pelo consumismo. A partir dessa crítica social de 1989, podemos analisar se hoje, mais de 30 anos depois, a realidade de fato mudou ou não. E depois de assistir o Ilha das Flores, estamos de volta aqui, eu no estúdio, no nosso bate-papo de hoje, com o escritor, advogado e um grande amigo, Manuel Herzog. Seja bem-vindo, Manuel. Boa noite. Bem-vindo, Márcio. Boa noite a quem nos assiste. Obrigado pela oportunidade. O Manuel, que é um filho da cidade de Cubatão, uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui, e é um ilustre filho, né? Um escritor, ilustre filho, que é um prazer tê-lo aqui. Manuel, Ilha das Flores, gostou? Uma obra de 1989, gostou, Manuel? Já conhecia essa película? Não conhecia, muito impressionado. E principalmente por ver a cronologia da obra, né? Como ela é atual, sendo que está aí há o quê? 40 anos, 30 e poucos anos? 30 e poucos anos, né? 89? 30 e poucos anos, 89, parece que foi feita para o momento atual, né? Muito interessante o filme. O interessante nesses curtas-metragens é que eles não têm, eles têm uma responsabilidade, não uma responsabilidade comercial, mas uma responsabilidade social, de construção, né, de um pensamento, então de levar a um pensamento, de fomentar um pensamento, né? A ideia do Cineclube é justamente trazer esses curtas para reflexão, para que nós possamos. Eu sempre digo que a opinião, nem sempre aquilo que o diretor, que o autor tentou expressar é captado. Cada um capta de acordo com o seu momento, com a sua condição emocional, com o seu conhecimento, né? Com aquilo que ele contém de estrutura para análise. O que você pensa a respeito disso, Manuel? A respeito dessa concepção de filmes? E numa década que o país estava vivendo mudanças, né? Mudanças muito estruturais. Eu lembro que nós tínhamos uma eleição para presidente da República. Acho que nessa época foi o Collor eleito, não foi? Sim, acredito que sim. Nós tivemos a última eleição indireta do colegiado, né? E depois as diretas com o Collor. Pela tragédia, né? Sim. Mas enfim. Mas respondendo à sua pergunta objetivamente, nem sempre a intenção do autor é aquilo que é captado pelo espectador. Sim, mas eu também, talvez por lidar muito com a questão da produção cultural, de tentar produzir a obra de arte, eu tenho desenvolvido uma impressão que é a seguinte: não importa a intenção do autor, talvez importe mais a percepção do agente passivo na obra de arte, o leitor no livro, o espectador no filme, porque a obra de arte ela se constrói não apenas no universo do criador dela, mas ela também se requalifica através da interpretação que o paciente dá a ela. No caso específico do filme, ele é um filme bastante didático, né? Um filme com viés político notório e um filme didático, né? Tem toda aquela colocação de o ser humano
é isso, o polegar opositor, não sei o quê, um porco é assim, o dinheiro é assim, o japonês é assim. Ele faz toda uma enumeração taxativa de elementos para chegar a uma conclusão magistral, que no final das contas ele acaba demonstrando como existem seres humanos que vivem abaixo da linha de um quadrúpede irracional como o porco. E o que leva a isso? Ele não explica isso ele deixa na perspectiva do espectador, daquele que assiste, né? E é muito óbvio, para mim particularmente, ele está fazendo uma crítica ao capitalismo, que desumaniza e que permite a coisificação do ser humano, né? A situação do homem abaixo, inclusive, do animal. Eu acho que é isso. Note-se, né? Claro que esse é uma obra muito didática, é uma obra bastante didática. Ela não chega a ser panfletária, mas ela é uma obra que tem um objetivo muito claro os nossos próceres da ultradireita que estão aí reclamando que são contra a arte, diria que ela é uma obra panfletária, uma obra direcionada. Não é isso. Ele mostra uma visão de um autor que quer dar determinado recado e o faz com bastante competência através de uma obra de arte. Ficou um filme bastante interessante. Eu observo que ela tem uma verdade. Isso não se pode negar em momento algum. Ele tem uma forma de, eu diria um pouco, acho que não seria ácida, não seria um sarcasmo, mas sim uma pitada de sátira na forma com que é colocada as coisas, mas trazendo muita seriedade. Te traz com leveza um assunto que é pesado. Né? E o fato que você falou, né? Abaixo do quadrúpede do peso. Ou seja, nós individualizamos a riqueza, mas socializamos a pobreza. É mais ou menos esse sentido. A ponto de primeiro os porcos e depois as pessoas. E cronometrado. Eu achei interessante os detalhes de cronometrar, né? 5 minutos para cada 10 pessoas para tentar vasculhar no lixo aquilo para sua sobrevivência. Então, é mais ou menos isso, não? Sim, e não deixa de ser uma realidade muito, muito interessante do capitalismo que a gente vive, né? Nós vivemos uma tendência. O Brasil, por exemplo, depois dos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, o Brasil é o país que mais possui pet shops. E agora tem supermercado para bicho. É uma coisa absurda. O mercado que movimenta as rações, medicamentos, tudo isso para bicho, que o bicho também deixou de ser bicho, agora ele é pet, né? É uma tentativa muito estranha e muito curiosa que o capitalismo faz de humanizar determinados tipos de animais, ao mesmo tempo que desumaniza o próprio ser humano. E aí eu chamaria a reflexão para um aspecto que vem do tempo que enumerava, né, aquelas castas lá, tinha os legisladores, tinha o povo, tinha os escravos, tinha tudo isso, mas existia uma figura do Império Romano chamada Homo Sacer. Homo Sacer. A tradução literal disso, do latim, seria o homem sagrado. Só que essa figura, o Homo Sacer, não tinha nada de sagrado. Ele era o homem que estava abaixo da condição de albergue do direito. Ou seja, ele era um cidadão que podia ser morto por qualquer um sem que isso causasse alguma implicação penal. Ele era coisificado a tal ponto que ele podia ser assassinado na rua. E hoje você não faz isso com um animal, né? Você tem um arcabouço legal de proteção de direitos dos animais, o que é muito óbvio, muito justo. Vocês merecem a tutela também do bem jurídico da vida deles. Mas no direito romano tinha essa figura do homo sacer, que podia ser morto por qualquer um, estava no estado de vacância, não era objeto de direito, não tinha nada que o garantisse, não era obrigado a trabalhar, não era obrigado a nada, ele mesmo se voluntarizava a essa condição. E você vê que
a sociedade de hoje despeja uma legião de homo sacer nas ruas. Talvez a gente tenha trocado o nome disso, né? São os noias, por exemplo. Os noias são um aspecto, se você viaja para a cidade de São Paulo, por exemplo, você vê uma população de rua absurda. E você vê jovens burgueses que entendem que esses caras podem ser chutados, podem ser incendiados. Os tempos modernos, nós replicamos essa situação de coisificação do homem, de colocar determinado tipo de ser humano tão à margem da proteção do Estado, e isso é muito curioso numa sociedade que prega reiteradamente que o Estado é desnecessário, que o Estado é inchado, que o Estado atrapalha, que o bom é o liberalismo, etc. E nós estamos produzindo... o capitalismo, o neoliberalismo está produzindo reiteradamente a coisificação e a desimportância do homem, porque as pessoas não se importam realmente. Aquele homem do filme que cria porcos com o sobejo dos alimentos que vão ao lixo ainda em determinada condição, ele escolhe o melhor para os porcos e aquilo que sobra ele deixa 5 minutos para um miserável infeliz entrar e pegar o que quiser. É de uma crueldade absurda, mas é uma coisa que de fato acontece no Brasil. Como acontece gente fazendo festa de aniversário para cachorro, gente se preocupando em colocar roupinha o gato, e ao mesmo tempo em que nós vemos iguais a nós, homens, morrerem de frio. E ao mesmo tempo em que a sociedade demoniza um trabalho humanitário, por exemplo, de um padre Júlio Lancelotti, que tenta levar um mínimo de conforto a essa população que é completamente alijada de tudo. Então essa impiedade, esse não reconhecimento de determinado espécime da raça humana enquanto objeto de direito é uma coisa muito peculiar do capitalismo e particularmente desse tempo escatológico que a gente vive de final de capitalismo, né? Com a exacerbação, com o neoliberalismo, com a presença maciça do crime nas estruturas do Estado, né? Nós hoje somos governados majoritariamente pelo crime organizado, em todas as instâncias, federal, municipal. Você pega o Congresso, pega uma Câmara de Vereadores, você não vai se espantar de encontrar ali um percentual muito grande de gente bancada por organizações do crime organizado. Então é muito curioso enquanto estudo tudo isso, né? Num filme que aconteceu há quase 40 anos e que hoje ele parece tão atual. Talvez ele tenha sido na época visionário, talvez a gente não enxergasse tão bem naquela época quanto hoje. Essas coisas estão naturalizadas, estão aí escancaradas para a gente ver. O interessante, você comentou a respeito dessa questão governamental, nós temos uma legislação em que os lixões têm que ser extintos, né? E se deu um prazo para isso acontecer. Esse prazo já se foi, há alguns anos já se foi. E em grande parte do país ainda existem lixões. E esta realidade de se disputar o alimento ainda é existente em muitos rincões desse país. Ou nem tão rincões, né? Em algumas capitais, quem sabe, o acesso das pessoas ao lixão, mesmo que de forma clandestina, digamos assim, ainda acontece. E essa disputa pelo alimento que ali cai, ou pela sobrevivência que ali cai, ou pela aquilo que pode tornar para ele riqueza, um pedaço de material, um metal mais fino, um alumínio, um pedaço de ferro que ele possa vender, uma forma de subsistência. É interessante como isso já era para ter sido extirpado da sociedade. E embora tenhamos filmes como esse que mostram essa realidade, é algo tão difícil que parece que é quase que inalcançável. E é o que você bem falou, a gente acaba se acostumando com essa visão e é comum então ver as pessoas disputarem a miséria, seja no lixo, seja no lixão, seja no andarilho que à noite vai virar um lixo para ver se consegue algo para comer ou para sobreviver. Nós estamos caminhando para
um descredenciamento do ser humano, Herzog. É uma coisa de que, não vou dizer nem código de barra. Acho que de acordo com a sociedade, algumas pessoas nem código de barra iriam receber. É mais ou menos isso? Esse é o princípio sobre o qual o capitalismo se funda, né? Você vale enquanto você tem um valor mercadológico, um valor financeiro, um valor monetário. Por exemplo, você está numa idade produtiva, está dando lucro, etc., mas você chega a uma idade avançada e precisa de um apoio estatal. Você vê hoje a maioria dos estados ditos democracias liberais, eles estão numa tendência cada vez mais reiterada de privatizar os sistemas de previdência, né? Fazer com que aquilo que é acumulado para o conforto daqueles que já produziram, aquilo que é acumulado vire objeto de especulação, né? O capitalismo chegou num ponto em que ele não produz mais a partir dos recursos naturais. A gente não está mais podendo falar, como se falou no início do século XX, num extrativismo absurdo. Por quê? O petróleo está praticamente no fim, os minérios estão no fim, o capitalismo se reinventou e partiu para uma questão de virtualidade, né? O dinheiro se multiplica por si só, a partir da especulação. Então, deixou de haver a questão do trabalho, né? Quando os Estados Unidos, num determinado momento, desvincularam a emissão de moeda do lastro verdadeiro de ouro, eles passaram a impor a economia a partir de um processo que é absolutamente ficcional. Então, o trabalho, nesse aspecto, o trabalho deixou de ter valor. Se o trabalho deixou de ter valor, o trabalhador, então, esse é o precarizado da situação. Aí você falava também aí que nos rincões do Brasil, não, essa situação não acontece nos rincões do Brasil, essa situação está acontecendo nos grandes centros urbanos, porque da época desse filme, mais ou menos, o mundo sofreu uma virada significativa. No final da década de 80, início da década de 90, a população do mundo, pela primeira vez na história da humanidade, deixou de ser majoritariamente rural e passou a ser urbana. Ou seja, você tem um êxodo rural absurdo. Você tinha, na nossa Cubatão aí, na década de 80, você tinha imigrantes do Nordeste que vinham de áreas rurais. Os caras chegavam aqui falando em vaquejada, em roçado de mandioca, etc. Esses caras vieram trabalhar na indústria. Esse êxodo rural, no primeiro momento, com uma industrialização pífia que foi logo sucateada no Brasil, e Cubatão é o exemplo que mais caro paga disso, porque nós somos um parque obsoleto, sucateado, e uma cidade que virou uma favela de proporções gigantescas, né? Embora ainda tenha uma arrecadação muito significativa. Mas quando o Brasil se desindustrializa e passa a apostar no agronegócio, na produção de commodities em estado bruto, primário, sem industrialização, nós viramos uma fazenda para produzir alimento e coisa não industrializada, né? Você passa a ter um êxodo. As grandes extensões rurais que antigamente abrigavam os camponeses, elas viraram desertos de plantação, pouquíssimo habitados, totalmente colhidos por máquinas, e essa população toda que vivia na área rural migrou e está nas franjas das cidades, nas favelas. Então é onde você vê a extrema miséria, porque ao mesmo tempo que você tem um parque industrial que foi sucateado, que não está mais gerando o emprego que gerou naquele boom dos anos 70, quando se tentou vender a ideia de um Eldorado industrial no Brasil. Isso fracassou
magnificamente, né? Cubatão acho que talvez seja o exemplo mais vivo disso. Enquanto se podia poluir desbragadamente, funcionou. Quando começou a ter algum controle, sucateou o parque e parou de poluir. Não parou de poluir porque controlaram as fontes, parou de poluir porque as fábricas vão fechando paulatinamente. Não tem uma semana, a Estireno fechou. Então você vê uma situação de desemprego, de concentração de renda absurda, uma renda concentrada que não é mais produzida com a produção de bens de consumo, e sim com a especulação financeira, juros sobre juros, e uma presença muito forte do crime organizado, porque o crime também é uma empresa. E para o capitalismo, esses pruridos moralistas, se é uma empresa séria, se é uma empresa amiga do meio ambiente, isso não existe. No capitalismo isso não existe. Então o crime está gerando muito com a venda de droga, e a venda de droga é necessariamente proibida porque interessa que ela seja proibida, porque senão ela vai ter que pagar imposto e reverter em benefícios da população. Então você tem toda essa situação de miséria que o filme retrata, que o filme preconiza, digamos, né? Lá naquele longínquo 1989, o filme estava cantando a bola do que a Terra iria se tornar. E eu acho que ainda piora um pouquinho antes de uma hecatombe final. Eu também penso que em alguns momentos me vem a imagem de que nós estamos caminhando para o colapso, né? Sabe aquela ascensão em queda? Mas eu não vi ascensão, parece que estamos direto na queda. Acho que é aquele ponto em que você não existe uma parábola, e sim uma linha reta em decadência. Ao menos isso depois da pandemia. Aquele sociólogo Claude Lévi-Strauss, quando veio ao Brasil, horrorizado com o que viu, ele falou: aqui nem se chegou à civilização e tudo já é ruína. Você vê que uma Europa ainda conseguiram períodos de esplendor, né, de uma burguesia florescente. O Brasil não conheceu isso, né? A nossa burguesia é inculta, é de mau gosto. Nós não podemos dizer que tivemos um período florescente. Nós não geramos riqueza, geramos ricos que são, na verdade, muito pobres de espírito, né? Então, os ricos do Brasil são muito lamentáveis, né? Então, antes de nos tornarmos civilização, já nos tornamos ruína. Antes de começarmos, já acabamos, né? Antes de iniciar, já é o fim. Zog, Por isso a gente diz que nós não conhecemos realmente ciclos de grande prosperidade no Brasil por causa disso, porque eternamente fomos tratados enquanto colônia extrativista, né? Desde os tempos do colonizador português, a dominação francesa, inglesa, americana, agora. E é sempre isso, nós somos produtores de commodities, produtores de mão de obra barata, de carne barata, né? Carne humana barata, né? Mas é isso, mas o problema é que agora nós estamos vendo colapsar o capital nos grandes centros de capital. Os Estados Unidos vive uma recessão absurda. Os Estados Unidos está numa guerra intestina absurda, porque os próprios norte-americanos não estão suportando a imbecilidade desse Trump, né? Nós passamos também um tempo de governantes horríveis, né? A Argentina está com esse louco desse Milei, nós passamos aqui o horror que foi a época do Bolsonaro. E, assim, desconsiderando que alguém que ainda queira defender uma coisa dessa, eu estou falando num nível de comprometimento político, de entendimento das coisas. Nós vivemos uma ruína política no mundo, que o mundo está gerando políticos monstruosos. E, assim, uma significativa parcela da população está comprando o discurso desses políticos monstruosos. Porque a esquerda é ruim, a social-democracia é ruim? Não, eles falharam, mas eles falharam porque eles estão atrelados a um sistema que não tem como se sustentar. O capitalismo, ele só se pode sustentar a partir do uso dos recursos naturais, e nós vivemos num planeta que é finito. Nossos recursos naturais acabaram. Se a gente tirar a Amazônia, não vai ter mais floresta no mundo, né? A gente não tem. Quantas espécies já foram extintas, quantas estão à beira da extinção, e isso já é irreversível. Então, nós chegamos a um ponto em que não há mais retorno. E isso virou a pauta desses governos horríveis. Porque os caras, não tem nada que falar em ecologia, não, vamos desmatar mesmo, como se não houvesse amanhã. E esse discurso maluco prevaleceu, e mesmo que ele fosse revertido, não penso eu que desse mais tempo.
Infelizmente, foi o que nós conseguimos. A gente fica observando países comunistas que, na verdade, são verdadeiros capitalistas. E a gente vê capitalistas que estão em decadência, né? E, diante de tudo isso, um mundo que produz muito mais do que consome e, na verdade, uma grande parte da população mundial passa fome. Tem as suas necessidades, ou seja, o que o mundo não produz muito mais do que consome, ele produz muito, mas não distribui. E aí muita gente, se você olhar, pega a riqueza do mundo e divide, a metade da riqueza do mundo está na mão de 8 caras. 8. E nós somos quantos? 10 bilhões de pessoas no planeta? Então, isso é uma situação que é muito insustentável, né? Assim, em relação à produção de alimentos, a gente produz muito mais do que o necessário para o consumo de todo mundo. Porém, não chega... Porém, a gente passa fome. Tem gente que passa fome. Como se explica uma coisa dessa? Um absurdo desse, né? Nós tivemos aí a pandemia que deveria ter deixado o ser humano com mais empatia, e parece que acendeu foi o ódio geral, em todos os aspectos. As pessoas ficaram mais intolerantes, ou na verdade isso veio à tona, ou seja, enfim, é uma situação de ações ou reações diante de tudo aquilo que está capsulado dentro de cada um aí, pressurizado, que é uma forma difícil. E a arte tende a trazer formas de pensar e repensar sobre isso, como é esse filme, né? Nos faz pensar e bater esse papo aqui falando desde do lixo até a economia mundial, que a partir de um curta-metragem você começa um diálogo que não tem fronteiras. Eu acho que isso é uma dos ganhos da arte, dos ganhos que a gente tem quando a gente democratiza a cultura e coloca ela nesse aspecto para que todos possam pensar, todos possam raciocinar e todos possam se expressar. Acho que é um dos maiores ganhos. Eu queria ouvir de você o que você pensa sobre essas leis de incentivo que nós temos aqui também diante desse projeto, junto às leis de incentivo, que é uma ferramenta para a exibição do pensamento cultural. Não vai transformar como nós gostaríamos, né? Imputam muita responsabilidade em algo que tem sim a sua responsabilidade, mas não na somatória de tudo. Mas eu gostaria de que você falasse a respeito disso, dessa questão das leis de incentivo, da cultura, do desenvolvimento cultural. Mais do que isso, acho que é necessário a gente começar por falar da demonização da arte e do conceito completamente equivocado que se inculca na cabeça de uma parcela da população de que o Estado não tem que financiar a arte. Eu acho que o nosso Estado financia muito pouco a nossa arte. Digamos, né, você tem um instrumento que não é criação da esquerda, mas é criação do PSDB, a Lei Rouanet. É uma lei que permite que determinada empresa direcione aquilo que ela já paga de imposto, ela carimba aquela verba de imposto para a produção de projetos culturais. Depois disso vieram, com muita felicidade, vieram várias leis, sejam municipais, estaduais e também federais, de editais que abrem fornecendo uma verba para a realização de projetos culturais. O sujeito se habilita nesses editais. Se você tem um projeto cultural, eu quero produzir um audiovisual, eu quero produzir um filme, quero produzir um livro, uma peça de teatro, eu apresento o meu projeto, digo que contrapartida eu vou dar à população, etc. E alguns desses projetos são selecionados e são subvencionados com dinheiro público. Aí vem uma análise muito simplista de pessoas, às vezes mal intencionadas e às vezes mal orientadas, achando que é totalmente desnecessário que o Estado deva se ocupar de saúde, educação, etc, etc. Bom, em primeiro lugar, saúde e educação no Brasil cada vez estão mais privatizados.
Os Estados Unidos da América do Norte, que são o país mais capitalista de todos, investem mais no apoio a Hollywood, na produção de filmes de Hollywood. O orçamento de Hollywood é muito superior aos subsídios da agricultura dos Estados Unidos. E a agricultura dos Estados Unidos é uma coisa brutal, que é uma extensão de terra muito, assim, equivalente à do Brasil. Eles investem muito pesadamente em política cultural, porque é uma coisa que tem que ser investida. Se você relegar a coisa da política cultural ao empresário, o empresário só vai patrocinar show da Ivete Sangalo, só vai querer produzir filme da Xuxa, porque são essas coisas que dão grande bilheteria. E isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando de uma arte contestadora, uma arte pedagógica, uma arte que faça elucidar o ser humano, que possa trazer uma nova perspectiva de vida. Não. Isso estaria mais no âmbito do processo educacional. Mas o Estado brasileiro incentiva muito pouco, muito pouco. Se você olhar, por exemplo, no estado de São Paulo, a atuação da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo é pífia. Se nós não tivéssemos o SESC, que é uma entidade privada, nós estaríamos em péssimos lençóis. O SESC é muito mais atuante na cultura do Estado de São Paulo do que a própria Secretaria. Então, é óbvio que se você pretende qualquer progresso a nível de civilização, de constituir um povo que tenha uma identidade cultural, é necessário, por demais, que o Estado apoie isso, não a iniciativa privada, porque a iniciativa privada visa lucro, e essa é a função dela. Eu não estou criticando, a função da iniciativa privada é visar lucro. Se você permite só que o livro que é best-seller ou só o filme que é sucesso de bilheteria seja patrocinado, você está numa situação em que você entregou ao capitalismo, e aí nós estamos voltando a todo esse conjunto de fatores que nós estamos dizendo que levaram o mundo a essa derrocada moral que nós estamos aqui falando. A cultura não pode ser, de maneira alguma, objeto de lucro ou objeto de interesses privados. Ela é necessariamente objeto de interesse público e, como tal, ela tem que ser subvencionada. E não há como tutelar, é necessário ter absoluta liberdade de criação para os artistas, mas que isso tem que ser fomentado, subsidiado pelo Estado, eu não tenho a menor dúvida. Eu não vejo uma outra alternativa para a arte que não isso, porque está ligado à própria questão da educação. Nós tínhamos que levar mais as nossas escolas, e é lamentável que não tenhamos isso, né? Nas escolas de Cubatão, você não discute quem são os artistas de Cubatão, por exemplo. Você vai falar ainda de gente do século passado, quiçá do retrasado, né? Quem são os pintores de Cubatão hoje? Ninguém sabe. Na escola você vai falar de Anita Malfatti, de Cavalcante, se falar, porque nós ainda estamos falando de modernismo, que é uma coisa relativamente recente, mas que já tem mais de 100 anos. Nós não estamos discutindo arte contemporânea, nem produção de arte contemporânea para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, o que nós estamos formando? Apertadores de parafuso, que não tem mais parafuso para apertar, porque a indústria, como eu acabei de falar, está socateada. Esses caras vão fazer o quê? Vão ficar entregando panfleto, vão ficar entregando comida de bicicleta, que são ocupações dignas, é claro, mas o que eu estou querendo dizer é que são ocupações precarizadas. A situação do mercado de trabalho está cada vez mais precarizada. Se você falava em CLT há 20, 30 anos atrás, hoje você está falando em pejotização, em uberização, em uma legião de trabalhadores que está aí largada à mercê da sanha da iniciativa privada e sem qualquer apoio do Estado. Isso só pode resultar nessa miséria que nós estamos vivenciando, né? Você comentando agora, Zog, eu me veio aqui a lembrança. Até eu me pergunto como seria hoje, né? Eu recordo que nós, juntos à Virtual, nós fizemos à época uma visita ao AB Vai à Escola, em que você acompanhou com mais 2 causídicos, né? Acho que o André Louro e o Heitor Sansduro, e nós fomos à escola falar sobre direitos, né, de trabalho e tudo mais. E eu me pergunto como seria hoje isso? Como seria hoje ir às escolas e levar esse conhecimento, né? Da mesma forma que a cultura. Quer dizer, mudou muita coisa?
Seria o mesmo diálogo? Será que conseguiríamos levar esse conhecimento de forma com absorção tão rápida quanto hoje é um clique na internet, um clique numa tela qualquer de celular que seja? Você me leva a falar de uma coisa que para mim é uma lembrança triste, a questão da OAB, porque eu tive uma decepção muito grande com a instituição a partir do momento em que ela foi signatária daquele pedido de impeachment de uma presidente eleita que não tinha praticado crime nenhum, e ela foi também um tanto quanto omissa e com várias sucessões de presidentes criminosos que vieram depois. Então, eu acho que esse tipo de coisa, através de uma OAB, não seria mais possível hoje, porque a OAB virou uma instituição cosmética, no meu ver. Mas respeito opiniões em diversos espectros aí que queiram, e acredito até que tenha muita gente bem intencionada querendo mudar o rumo das coisas. Eu não vejo mais. Então, assim, como nós vivemos um golpe que foi tutelado, que foi gerenciado dentro do arcabouço judiciário, né? Um conluio de juízes, com o Supremo com tudo, e que o Supremo agora tenta resgatar a todo custo, mas está muito difícil, né? Mas com Lava Jato e com tantos institutos criminosos que levaram esse país eu não vejo como instituições como a OAB pudessem ter isso. Mas quando você fala do clique e tudo, eu não vejo com maus olhos. A tecnologia é uma coisa boa, tudo depende de como ela é usada. Eu acho que se nós temos um clique, nós temos muita possibilidade de fazer uma inserção virtual e produzir conhecimento, que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. Deve ter muito pouca gente nos assistindo, lamentavelmente. Agora no TikTok, se tiver alguém fazendo uma dancinha com fio dental, tá tendo um público muito maior que a gente. E eu não culpo essas pessoas, porque eu acho que eu também estaria vendo o fio dental. Mas, de toda maneira, há uma democratização do falar na rede social. Você pode, através da rede social, usando de uma linguagem que seja mais sedutora, não estou dizendo nem acessível, tem que ser uma linguagem sedutora para você conseguir chegar numa juventude e tentar fazer ela se enxergar enquanto sujeito histórico e tentar ela formar uma consciência política para mudar o estado de coisas. É tudo que a internet navega do contrário. A internet navega para nos tornar consumidores, para nos tornar robotizados, para nos tornar idiotas. Mas você também pode usar a mesma rede social para tentar fazer um trabalho. Então, a rede social não é... Assim, o grande problema é como a rede social é capitaneada pelos oligopólios que impõem uma enxurrada de excremento, né, de má informação, de maus programas, de conteúdo ruim, e as pessoas assistem, porque, é claro, as pessoas querem se divertir, querem leveza. De repente a gente está falando coisas aqui muito chatas, e de repente o nosso próprio discurso aqui está equivocado. Nós estamos falando, né, esses velhos ranzinza falando esse monte de coisa, deixa eu ver aí. Mas isso é a democratização, né? Mas a democratização é isso. É isso. Eu acho que a internet ela colocou à mão de todos a possibilidade de escolha. Isso é a democratização. Não que toda escolha seja boa, né? Nem sempre se escolhe o melhor. Às vezes você equivocadamente escolhe outra coisa. Mas faz parte. Essa grande mentira que o capitalismo cria, você tem liberdade de escolha. Na TIM você tem liberdade de escolha. Você pode ir para o banco tal, porque lá você tem liberdade de escolha. Vamos privatizar a telefonia para você ter liberdade de escolha. Você tem liberdade de escolha coisa nenhuma. Se você cai na mão da Claro, ou cai na mão da Vivo, ou cai na mão da Oi, que são todos a mesma joint venture, é o mesmo Elon Musk, é o mesmo Jorge Soros que está ali por cima. Não existe essa liberdade de escolha na internet também, né? O que nós temos que fazer é um trabalho de resistência, de contracultura e de tentar gritar contra isso. Mas é uma tarefa inglória, eu já antecipo aqui que eu sei que é uma tarefa inglória, nós vamos morrer pregando no deserto. Pregando, é bem isso, mas mesmo assim, ainda vale a pena. Mesmo assim, ainda vale a pena. Sim, é uma questão de você consigo mesmo, né? De você, pelo menos, dar uma satisfação para si. Eu tô vendo isso, eu vou, pelo menos, falar.
E vou dormir melhor Então, porque certo. falei sobre isso, porque expus sobre isso e mesmo que amanhã eu acorde e o mundo esteja do mesmo jeito quando eu fui dormir ontem. Não vou me cansar. É verdade. Não vou me cansar. Lutar e continuar lutando até que cordeiros se tornem leões. Mas continuar lutando. É sempre assim. Nós estamos chegando nesse finalzinho do bate-papo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua última obra. A obra mais recente. Né? A sua obra mais recente, que é o Língua Submissa, é isso? Submersa. Perdão. Língua Submersa. Me fala um pouquinho disso, Herzog. Esse foi um romance que eu lancei agora pela Alfaguara, que é um selo da editora Companhia das Letras, e que é um romance distópico, fala talvez muito sobre isso que nós estamos falando. Ele faz uma projeção de como seria o mundo, e o meu mundo, particularmente eu como escritor, eu falo da minha aldeia, né? Falo de Cubatão, falo da Baixada Santista. Ele projeta um mundo futuro no ano de 2065, depois de uma grande hecatombe que derreteu as calotas polares e fez o nível dos mares subir 98 metros. Nesse cenário, com o nível do mar subindo 98 metros, nós teríamos a praia onde hoje é a cota 95. Parte até de Cubatão estaria submersa, as indústrias estariam submersas, então a 95 metros o nível do mar subindo, nós estaríamos ali na serra. Então ele é um romance que narra uma série de histórias da população de Cubatão vivendo nesse período depois da inundação e vivendo por força desse cataclisma, ficou proibido de maneira absoluta qualquer tipo de extrativismo. Não pode tirar petróleo, não pode cortar madeira, não pode matar bicho silvestre, não pode fazer mais nada. Nós só podemos viver, os poucos seres humanos que sobraram dessa hecatombe só podem viver recolhendo a sucata do mundo antigo. Esses meus personagens, eles vivem numa balsa, eles vivem buscando coisas do passado, carros antigos, trazendo para cima, plástico, as coisas que estão submersas. E também mudou a língua do país, por isso falar a língua submersa. As pessoas não vão mais falar português, elas vão estar falando uma nova língua. Então, um romance, como se diz, um romance distópico, uma distopia. Uma utopia ao contrário. Uma projeção de um futuro horrível, né? Foi esse o livro que nós lançamos aí em 2023 já. Eu estou em compasso de espera, estou produzindo outras coisas aí, mas acho que a obra mais impactante e recente foi essa aí. Chegou nas finais de prêmios aí, foi legal. Bacana, parabéns sempre, por todas elas, né? E é sempre a mais recente, trazendo sempre novidades. Herzog, estamos chegando nesse final desse nosso bate-papo aqui no Cine Clube. Quero te agradecer imensamente por ter dedicado esse tempo para estar participando com a gente. Eu conversando com você, um copo do lado, eu estou no barco. É maravilhoso, é sempre um prazer. Se tivéssemos nós dois conversando aqui, eu passava a madrugada aqui. É sempre um prazer reiterado conversar com um amigo. Com certeza. E com sempre você... uma ideia afiada, uma ideia brilhante, sempre um papo de alto nível. Muito bom, muito bom. Desejo muito sucesso pro teu programa, viu? Como é que tá aí de receptividade? Muito bom. O Cine Clube tem se mostrado muito bom. Graças a Deus. O que a gente tem feito é o início de um projeto aí. Agradecer ao apoio que a gente tem tanto da Secretaria de Cultura quanto do Conselho de Cultura também, da Prefeitura, nessa instância de fomento, através da lei de incentivo, e que a gente vem galgando cada vez mais, e com certeza é um lugar de destaque para o que nós estamos propondo aqui. Falar de cultura, trazer pessoas que trabalham com cultura, pessoas como você, que tem um arcabouço enorme para falar a respeito, tanto um causídico, um escritor, um ser humano, um compositor, uma pessoa multifacetada aí que tem a inteligência de poucos e que tem um coração que abriga muito, sem dúvida. Eu quero só te agradecer e muito obrigado por estar aqui com a gente nesse bate-papo, trocando essa ideia. Obrigado, meu irmão. Prazer.
Estamos chegando ao final de mais um Cineclube e, claro, não poderíamos deixar de agradecer ao Conselho Municipal de Cultura, à Secretaria Municipal de Cultura e à Prefeitura Municipal de Cubatão, que, através das leis de incentivo à cultura, fomentam cada vez mais produções como esta. Até o próximo!